Americana, terça-feira, 12 de março de 2024, está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Após 10 dias e uma pneumonia, a prefeita Americana volta a trabalhar no Paço Municipal. Polícia Civil prende mulher com drogas e munições em Santa Bárbara do Oeste. Pesquisa mostra que piora a avaliação de Lula na presidência do Brasil. Políticos seguem decidindo por seus novos partidos aqui na microrregião. Onda de calor aqui em Americana e cidades vizinhas segue até o próximo domingo. Palmeiras e Ponte Preta abrem sábado as quartas de final do Campeonato Paulista. 6h34. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana, bom dia, região. São 6h34, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 12 de março de 2024. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 4.222 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua reclamação, crítica, elogio, desabafo, fique à vontade. Use as redes sociais da Vox para falar com a gente também. Casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com K2Ls, @vox90.com. E o nosso WhatsApp, 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 12 de março, é o dia do bibliotecário. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Luís Orione. Parabéns aos devotos. 6h35, a gente começa o programa de hoje falando sobre as primeiras manifestações aqui dos ouvintes. Obrigado ao Marco Aurélio Zampieri. Marco Aurélio mora ali na rua Plínio Salgado 794. Isso é Santa Bárbara do Oeste, Distrito Industrial. Trabalha ali nesse endereço. E muitos buracos. Mandou aqui as imagens pra gente. Prefeitura precisa urgente dar uma melhorada na situação da Plínio Salgado no Distrito Barbarense. O Tiago está apontando 2 vazamentos lá no Jardim América 2, lá na região da Praia Azul. Um na rua Domingos Bragantin 532 e outro na rua Luiz Braga 516. Aliás, só um comentário aqui. O pessoal do DAI lá, encontrei com um chefe lá de serviço que cuida desse negócio de acabar com vazamento para lá e para cá em Americana. Falou assim que o Vox News virou uma referência lá já faz um tempo. Falou aqui, mesmo se não tiver lá na lista de serviços do dia, eles incluem, dá um jeito. Parabéns aí ao pessoal do DAI. Sempre falo aqui, os funcionários do DAI são heróis. O que eles fazem para minimizar esses problemas de vazamentos aqui em Americana não tem igual aqui, acho que no Brasil. Parabéns ao pessoal do DAI. Aí, se tem o vazamento, é uma outra história, coisa de 50 anos. O Matheus Torquete também está apontando um vazamento há uma semana na rua Malásia 140, no Parque das Nações. Não é vazamento, mas vai faltar água hoje em Santa Bárbara do Oeste. O Keller Estocco, hoje ou nas próximas horas, o Keller Estocco tem as informações. Kelão, bom dia para você. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa terça-feira. Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara está informando uma manutenção, uma intervenção que será realizada em uma adutora que deverá afetar o abastecimento nos bairros Jardim Conceição e Terras de Santa Bárbara nesta terça-feira. Em virtude de uma interligação na adutora do novo loteamento Vila Home, em Santa Bárbara, o abastecimento será afetado entre as 7 da manhã e 7 da noite. A ação será executada por uma empresa responsável pelo empreendimento e será acompanhada pelo Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara. Portanto,
desabastecimento de água hoje, durante todo o período diurno, nos bairros Jardim Conceição e Terras de Santa Bárbara. 6h38, tem 2 eventos aqui, deixa eu registrar, dia 16 de março e agora, sábado que vem, show de prêmios, bingão, né? Bingão, na verdade, lá na paróquia São Camilo de Leles. Obrigado ao pessoal lá da comunidade. Para quem não sabe, o salão de festas da São Camilo de Leles fica na rua Antônio Gaiola, 470, no bairro Boa Vista, Americana. Começa às 7 horas da noite, prêmios de R$1.500 até R$5.000. E eu estou passando aqui para o Keller e para o Tony as cartelas para ganhar um dinheirinho lá, meus caros amigos. Também tem um evento agora, dia 17, domingo que vem, 9 horas da manhã até as 2 da tarde, em Santa Bárbara do Oeste, a segunda-feira animal, ali no Parque Araçariguama, Santa Bárbara do Oeste, Jardim Itamaraty, rua 21 de abril, exatamente. O pessoal vai ter lá a adoção dos animais, cães, gatos. Vamos dar uma casa, uma moradia, uma residência para os animais. E além de tudo isso, nós teremos lá brinquedos, expositores, comidas, bebidas, além da feirinha da adoção. Quem quiser participar ou se informar mais, 99318-8222. E vai ter um show também ao vivo lá, do cantor Guilherme Rosário. Uma atividade legal no Parque Araçariguama, no próximo domingo. São 6h40. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. 6h40, a ouvinte Elisandra entrou em contato com o jornalismo Vox, falando a respeito de alguns problemas na região da Vila Bertini, principalmente na Avenida Maria Luísa Urban Caligares, região da Vila Bertini 3. Ela afirma que desde a mudança lá, da remodelação viária do portal Princesa Tecelã, aumentou muito o trânsito de veículos na região da Vila Bertini, pede melhorias na sinalização na Avenida Maria Luísa Urban Caligares e também aproveitou para pedir poda de árvores, já que está muito escuro no local, alguns desocupados estão frequentando a região, então pede intervenção do setor de trânsito, melhorias na sinalização e também o serviço de poda de árvores por parte da Secretaria do Meio Ambiente, feito o registro. 6h41, ontem 2 engavetamentos praticamente no mesmo trecho da rodovia Anhanguera complicaram muito o trânsito, causando congestionamento para quem seguia na pista sentido capital paulista da rodovia Anhanguera, aqui em Americana. O primeiro acidente aconteceu por volta das 5 da tarde, no quilômetro 123, ali na região do Jardim Bertone. Houve uma sequência de colisões envolvendo 5 veículos, um caminhão e 4 carros. Um dos motoristas de um dos carros teve ferimentos leves e foi atendido pelo resgate responsável pela concessionária, o resgate da concessionária da rodovia. O outro acidente, pouco tempo depois, praticamente no mesmo trecho, envolveu 3 veículos, ninguém ficou ferido, mas houve um pico de congestionamento de ao menos 5 quilômetros e a situação só se normalizou por volta das 7h30 da noite desta segunda-feira. E outro acidente aqui na nossa região, aliás, o motorista teve graves ferimentos, aconteceu no quilômetro 129 da rodovia Dom Pedro, em Campinas, na pista sentido Anhanguera. Houve uma sequência de batidas entre uma carreta, um caminhão e uma caminhonete. De acordo com o 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, o utilitário chegou a capotar na estrada, o motorista teve graves ferimentos e foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas e permaneceu internado. Devido ao acidente, ao trabalho dos socorristas, 3 faixas de rolamento foram bloqueadas e houve um pico de congestionamento de 5 quilômetros. Manhã de terça-feira de tempo firme aqui na região, motorista diminui a velocidade, Anhanguera acesso para Dom Pedro I em Campinas, já são 5 quilômetros entre os quilômetros 109 e 104. 6h43.
Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 17 minutos para 7 horas. Obrigado, Keller. Não tem como fugir disso. É uma mancha no governo Lula. Um relatório mostra que as mortes de crianças com até 5 anos cresceram no Brasil. Isso é muito doído. Informações com o Renê Almeida. A taxa de mortalidade infantil teve crescimento de 5,9% em 2022, na comparação com o ano anterior. O indicador abrange os óbitos ocorridos no primeiro ano de vida. Já a taxa de mortalidade na infância, que engloba mortes até os 5 anos de idade, também subiu 8,7% naquele ano. Os dados estão na nova edição do Cenário da Infância e Adolescência no Brasil, publicação elaborada pela Fundação Abrinq com indicadores sociais de fontes públicas, inclusive o censo de 2022 do IBGE. O analista de dados da entidade, João Sintra, destaca outro número importante. Um indicador que pode também ter exercido influência nessa dinâmica é aquele dos nascimentos com baixo peso, das crianças que nascem com peso inferior a 2,5 kg ou 2.500 gramas. Em 2022, esse indicador apresentou 9,5% de indivíduos que nascem com baixo peso no país. Esse é o pico de toda a série histórica desse indicador, demonstrando que as crianças nascidas com baixo peso podem sofrer ou podem ficar mais vulneráveis a esses óbitos, e principalmente aqueles em que houve aumento entre 2021 e 2022. Outro dado preocupante é sobre o trabalho infantil. Em 2022, mais de 1.800.000 crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos foram encontradas nesta situação, aumento de 8,8% em relação a 2019. 2/3 desses jovens tinham entre 14 e 17 anos. Além disso, atividades consideradas as piores formas de trabalho infantil tiveram alta de 7,7%. O alto desemprego na pandemia é apontado como uma das causas deste aumento. Nós vivemos as consequências da pandemia nesse aspecto específico, principalmente quando se observa que o maior aumento entre todas as faixas etárias foi entre aqueles indivíduos de 5 a 13 anos, ou seja, aqueles indivíduos menores. Isso demonstra a provável corrosão da qualidade dos empregos disponíveis durante esses anos. Por outro lado, o relatório também destaca conquistas positivas, como a redução na taxa de mortalidade materna, atingindo o menor valor em 18 anos, com uma queda superior a 50%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Vox News. Vox News. 6 horas e 46 minutos. Antes do J. Júnior vir com as informações do Paulistão, do esporte em geral, informar que o prefeito de Americana, Chico Sardelli, retornou ontem, como nós antecipamos na sexta-feira, voltou ao trabalho normal no Paço Municipal. Primeiro despacho foi com a secretária de Fazenda, a Simone Bruno. Tem muita gente da oposição, principalmente, explorando essa história do orçamento que foi negativo no ano passado em 38 milhões, dizendo que a Americana vai quebrar. É uma coisa bem complexa essa história de orçamento, não é tão simples assim. Chico despachou com ela, continua fazendo aí, divulgando obras, e o Chico está recuperado de uma pneumonia dupla que ele teve em 2 pontos dos pulmões. Foi realmente pegou com tudo essa doença o prefeito de Americana, Chico Sardelli. Aliás, o prefeito estará aqui ao vivo depois de amanhã, aqui no Vox News, quinta-feira, das 6h30 da manhã até 7h15, respondendo aí as minhas perguntas, a do Keller e a dos ouvintes, que já podem encaminhar aí as suas questões para o prefeito de Americana, para o nosso WhatsApp, que é o 982510626, para o nosso e-mail aqui, que é o jornalismo@vox90.com. Vamos colocar o prefeito, já sarou mesmo, vamos colocar ele no paredão quinta-feira que vem. 12 minutos para 7 horas. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia.
E o Rio Branco efetivou Rafael Pereira como técnico do Tigre. A situação do Rio Branco no Campeonato Paulista é a seguinte: faltando 4 rodadas para terminar a fase de classificação para as quartas de final, o Tigre é o 6º colocado e hoje estaria classificado. Sábado recebe o Barretos às 3h no Décio Vita. União Barbarense é o 8º colocado, hoje também estaria classificado. E sábado vai jogar no Antônio Guimarães com o Taquaritinga. A seleção feminina de futebol ficou com o vice-campeonato na Copa Ouro. Ela foi disputada nos Estados Unidos. O Brasil fechou participação com 5 vitórias e a derrota na final para as americanas, por 1-0. O futebol feminino da seleção brasileira já está na Olimpíada deste ano em Paris. Quartas de final do Paulistão no fim de semana. Tudo marcado, definido. Um jogo no sábado. Palmeiras e Ponte Preta em Barueri, às 18 horas. E aí os outros 3 jogos no domingo. Bragantino recebendo a Inter de Limeira, 4h. O São Paulo em casa, 6h contra o Novo Horizontino. E o Santos na Vila, 8h no domingo, pegando a Portuguesa. Um abraço, até amanhã. Você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6h50, 10 minutos para 7 horas. Uma informação da área da Justiça. A história é a seguinte: o vereador Daniel Cardoso, sempre ele, né? Do PDT, ele, nos últimos tempos, ano passado principalmente, entrou na Câmara Municipal com vários requerimentos, dezenas e dezenas de requerimentos. Se eu não me engano, acho que deu mais de 100 requerimentos, médico por médico. Ele queria que a Secretaria de Saúde de Americana fornecesse desses, vamos colocar 100 médicos, um pouco mais, um pouco menos, desses 100 médicos da rede pública da Americana, divulgação dos últimos 5 anos, todos os salários, todas as horas extras pagas, cargo horário de cada médico. Para o que ele vai fazer com isso, nem Jesus Cristo sabe. Em todo caso, ele fez os requerimentos, a Câmara, sem discutir, aprovou tudo. É o que acontece na maioria das vezes, né? O vereador aprova requerimentos sem pensar, né? Mas tudo bem, isso a Prefeitura de Americana recebeu, a área da saúde, e achou um absurdo, porque teria que parar o setor praticamente inteiro para atender a esse caminhão de informações. 5 anos, eram 2 anos, né, quando ele começou a cobrar isso, do governo Chico Sardelli, e 3 anos do governo Omar Najar. Então, desconfiança também sobre o governo Omar Najar e desconfiança do Daniel Cardoso sobre o governo Chico Sardelli. Beleza, é um direito dele, requerimento é regimental, ele pode pedir, qualquer vereador pode fazer requerimento. Ponto, ninguém discute isso. A área de saúde, os advogados da prefeitura justificaram que iria parar o setor. Tem também a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não se pode ficar saindo divulgando o salário das pessoas à torta e à direito aí, porque, né, as pessoas podem acabar sendo vítimas aí de bandidos, vamos dizer assim, e recorreu. Porém, a Justiça Americana deu ganho de causa ao vereador. Ele teria direito. Aí a prefeitura propôs que ele, o vereador Daniel Cardoso, a sua equipe, fosse até a área da saúde e consultar lá todos os documentos, para não ter que ficar xerocando, copiando, gravando em PDF, sei lá em Excel, e mandando para ele para fazer sei lá o que. Ele não aceitou, ganhou, e aí a prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça, que deu uma decisão preliminar, suspendeu a vitória do Daniel aqui na Justiça em Americana, suspendeu até que o mérito do processo seja avaliado, discutido no Tribunal de Justiça em São Paulo e julgado. Então, o pedido está suspenso. Os 100 médicos aí não vão ter seus salários,
cargas horárias, horas extras dos últimos 5 anos, governo Marnajá, governo Chico Sardelli, divulgados ou não aí pelo vereador do PDT daqui de Americana. 7 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem o presidente Lula deu uma entrevista para o SBT e conseguiu mais uma vez derrubar as ações da Petrobras e, em consequência, a Bolsa de Valores. Estava indo muito bem ontem. Aí se divulgou o que tinha sido a gravação. Lula dizendo que a Petrobras tem que parar de se preocupar, que não pode se preocupar só com o acionista, tem que se preocupar com o investimento. Ou seja, na Abreu e Lima, lá em Pernambuco. E o acionista, que é quem garante no mercado primário e no mercado secundário, que estimula a capitalização, quem garante a capitalização da empresa é o acionista. Inclusive o Tesouro Nacional, que recebe dividendos. O Tesouro Nacional certamente quer receber dividendos como todo acionista. Mas Lula quer desestimular. Imaginem qualquer sociedade anônima do planeta Terra que diga: não podemos nos preocupar só com o acionista, temos que nos preocupar com o investimento. Meu Deus, está enxotando acionista, está desvalorizando a ação, todo mundo vai querer vender a ação. Eu não vou mais ganhar dividendo por aqui, eu vou vender. Uma maluquice. Lula parece que está superando Lula 3 com essas declarações, parece superar a Dilma 2. Depois ainda culpou o mercado, diz que o mercado não tem pena das meninas de 12 e 13 anos que vendem o corpo para comer. Eu não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra. Não entendi o que ele quis dizer. Ele chegou a dizer até que tem 735 milhões de pessoas passando fome. Eu fiquei imaginando o Jaime Lerner, se vivo fosse, dizer de novo: mas Lula, de onde é que você tirou esse número? Ele já citou esse número outras vezes. Seria um número no mundo de pessoas que não têm o que comer. Então, se não tem o que comer, no ano passado já morreram. Não sei se ele está disputando com Dilma ou com Biden, mas enfim. O fato é que não sei como foi a reunião com o presidente da Petrobras, com o ministro da Fazenda, mas ele não é a primeira vez que ele diz essas coisas. E derruba ações, inclusive da Vale, que ele esqueceu que o Tesouro Nacional não é mais acionista da Vale, já foi privatizado. Ele estava querendo nomear, não sei se ainda está, o presidente da Vale, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com o boletim da agência Climatempo, teremos uma terça-feira de sol aqui na região de Americana e Campinas, poucas nuvens e um dia sem chuva. Uma onda de calor está prevista, programada para durar até pelo menos domingo desta semana. A máxima hoje vai a 32 graus, Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. 4 minutos para 7 horas, 6h56. Ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores em queda de 0,75%. O euro vale hoje R$ 5,438. Dólar comercial recuou ontem 0,06%, fechou cotado a R$ 4,978. Dólar turismo vale hoje R$ 5,178. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 2 minutos para 7 horas. Edmilson, ouvinte, sempre atento às questões e semáforos aqui em Americana, alertando lá a respeito da Avenida Iacanga, Jardim Piranga, na frente da base comunitária do Jardim Piranga, da Polícia Militar, semáforo amarelo piscante em ambos os sentidos. Já avisamos o Vitor do setor de trânsito da Prefeitura de Americana, e o Vitor também está indicando que a equipe está a caminho para fazer a manutenção entre a Avenida 9 de Julho e Rua 7 de Setembro, dado o recado do trânsito aqui de Americana. São 6h58, 6 horas e 58 minutos da manhã desta terça-feira. Recebi a informação agora há pouco do capitão Costa Pereira, que é o comandante da 1ª Companhia do 48º Batalhão da Polícia Militar,
atende os municípios de Nova Odessa e Sumaré. Nas últimas horas, houve um roubo em um posto de combustíveis na Avenida João Argenton. Fica ali entre o centro e o bairro Yolanda Costa e Silva, na cidade de Sumaré. O policiamento recebeu a informação que 6 criminosos praticaram um roubo, fugiram. O policiamento foi acionado e a equipe com Cabo Furtado e Soldado Moraes, com apoio de outras equipes da Polícia Militar, detiveram 2 criminosos na rua Antônio Barejan Filho, na região do Jardim Pisserno. Durante a abordagem com os infratores, os policiais apreenderam uma réplica de pistola que foi utilizada no delito. O restante do grupo fugiu, não foi localizado pelo policiamento. O capitão Costa Pereira ainda nos informou que essa dupla de adolescentes que foi apreendida também está envolvida em uma série de roubos a residências na cidade de Sumaré e região. Agradeço a informação do capitão Costa Pereira, da Polícia Militar, comandante da 1ª Companhia do 48º Batalhão. São 7 horas e houve uma ação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, DIZI, aqui de Americana. Ontem, segunda-feira, foi desenvolvida uma operação em Santa Bárbara, na região do bairro Vista Alegre. De acordo com o Emerson Siqueira, agente da DIZI, uma denúncia de armazenamento de entorpecentes de uma facção criminosa em uma casa. Através do trabalho investigativo, o imóvel foi identificado na rua Ernesto Ramelo. Os policiais foram para o local, uma mulher foi detida, foram apreendidas 330 gramas de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack, além de 30 munições calibre 9mm, R$520, um celular, uma balança e outros objetos. A mulher foi encaminhada para a sede da DIZI. Delegado determinou a prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de munições. Também recebemos a informação que um outro homem de 31 anos, também envolvido com tráfico de drogas, foi identificado, porém ele não foi localizado, já é investigado pela Delegacia Especializada de Americana. 7:01 e houve outra apreensão de drogas. Agora há pouco o Cabo Luiz, da 1ª Companhia da Polícia Militar, nos informou que ele e a soldado Sheila abordaram 2 homens, um de 17, outro de 44 anos, na rua União, no Jardim da Paz. Foram apreendidas porções de cocaína e crack e R$65. A ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e os 2 homens foram liberados. 7:02. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. São 7h02, 1 ano e 3 meses, praticamente, depois daqueles atos lá em Brasília, dia 8 de janeiro do ano passado, aquela confusão toda que rendeu um ano inteiro de discussão, de polêmica, de matéria, de televisão, de rádio, jornal, enfim, aquela confusão toda. Um cidadão de Nova Odessa, o senhor Dirceu Ribeiro de Assunção, de 55 anos de idade, no dia 7 de janeiro, na véspera da confusão lá em Brasília, ele pegou um ônibus aí e foi lá para Brasília protestar. Acabou entrando lá nos prédios públicos dos 3 poderes, filmou inclusive os atos lá de protesto. Resultado, ele foi condenado a 14 anos e meio de prisão, sendo 12 anos em regime fechado. Olha só, acabou com a vida. Ele está com tornozeleira, ele mora em Nova Odessa, ele tem que voltar a Brasília agora para começar a cumprir a pena. Olha a confusão em que ele se meteu, lamentavelmente. E ainda nessa toada, o Mauro Cid, que foi assessor do ex-presidente Bolsonaro, ele presta agora o 4º depoimento sobre aqueles incidentes. Quem traz mais detalhes é o Alain Barbosa.
O tenente-coronel Mauro Cid prestou novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira em Brasília. A oitiva dele começou por volta de 3 da tarde e entrou noite adentro. O ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro é testemunha fundamental nas investigações do fracassado planejamento de golpe de Estado contra o país. Mauro Cid já tem um acordo de colaboração homologado pelo Supremo Tribunal Federal e a expectativa é que ele tenha revelado mais detalhes sobre o envolvimento de cada pessoa na trama, inclusive de Jair Bolsonaro e até de generais do Exército. Entre eles, o ex-comandante da Força Militar, Marco Antônio Freire Gomes, que prestou depoimento à PF em 1º de março. Apesar de ter tolerado acampamento golpista na porta do quartel-general do Exército em Brasília, Freire Gomes teria se recusado a aderir a um golpe quando a minuta fora a ele apresentada em uma reunião que contou com a participação de Jair Bolsonaro. A recusa teria irritado militares pró-golpe, inclusive o candidato à vice-presidência da República, Braga Neto. Como o inquérito corre em segredo, o conteúdo do 4º depoimento de Mauro Cid sobre a investigação não foi divulgado pela PF. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7:05 e a vida não está muito boa não para o presidente Lula, do PT. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Datafolha na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e referência aí para muita coisa. E a reprovação, a rejeição ao governo Lula cresceu 9 pontos em um intervalo de pouco mais de 6 meses. E sua aprovação caiu 7%, ou seja, piorou 9 e melhorou, e aprovou somente 7, ou seja, saldo negativo aí na avaliação ao governo Lula na capital paulista. No total, dizem considerar a gestão do petista ótima ou boa 38% dos entrevistados, 28% avaliam como regular e 34% como péssima. Não soube responder 1% dos entrevistados. No levantamento anterior, feito em agosto do ano passado, o Lula tinha 45% de aprovação. Caiu bastante nessa pesquisa da Datafolha, que foi feita nos dias 7 e 8 de março, ou seja, quinta e sexta-feira da semana passada, 1.090 entrevistados com 16 anos ou mais. 7:06. Vamos com o Alexandre Garcia daqui a pouquinho. Antes eu quero informar que hoje tem sessão na Câmara Municipal de Americana e a Câmara vai trazer hoje poucas propostas. Nós temos apenas projetos de denominação e alguns projetos, 2 projetos que estão entrando de regime de urgência. Nada pesado, denominações continuam prevalecendo na sessão da Câmara Municipal, não de hoje apenas, mas de várias semanas atrás. Tem também sessão na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, mesmo horário, 2 horas, só 2 projetos inseridos na ordem do dia. Pelo jeito, os vereadores, os 19 de Americana e os 19 de Santa Bárbara, estão preocupados com outras coisas que não sejam os projetos em benefício da cidade. Em todo caso, estaremos acompanhando a movimentação política aqui na cidade de Americana e também depois assistindo o vídeo da sessão de Santa Bárbara. 2 movimentações políticas de candidatos, de vereadores que serão candidatos à reeleição nesse ano, ontem confirmadas. A Esther Moraes, que é vereadora de Santa Bárbara do Oeste, por incrível que pareça, ela que é totalmente anti-Jair Bolsonaro, estava no PL, foi eleita pelo PL, naquela ondinha do PL, e ficou até ontem. Pediu a desfiliação, mas não anunciou ainda. Deve ir para o PDT, já que ela foi assessora da Maria Giovana Fortunato e tem uma ligação muito grande com o PDT, mas ela é de Santa Bárbara do Oeste. E foi confirmada a saída da Natália Camargo, do Avante, para o PP, aqui na cidade de Americana. São 7:08. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7:08, primeira saidinha de presos deste ano de 2024. Milhares de presos aqui do estado de São Paulo no regime semiaberto ganham a liberdade provisória a partir de hoje e devem retornar
na próxima segunda-feira, dia 18. Lembrando que o Centro de Detenção Provisória aqui de Americana, nenhum preso consegue a liberdade provisória, já que não há presos condenados no regime semiaberto. Somente no sistema semiaberto, no regime semiaberto, é que os encarcerados conseguem a liberdade provisória. Capacidade hoje do CDP é de 640, mas a população atual carcerária é de 1.025 detentos no Centro de Detenção Provisória aqui de Americana. 7h09, recebemos a informação lá do apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, através do inspetor Sandrin, que houve uma denúncia de uma caminhonete que poderia estar em um motel, uma caminhonete furtada. Patrulheiros José Vilalon e Gabriel foram para o local. Um adolescente de 16 anos foi abordado em um dos quartos do estabelecimento. Ele conseguiu entrar no local usando um documento falso e, através de pesquisa, foi constatada que a caminhonete havia sido furtada em Piracicaba, modelo Hilux. O infrator admitiu o delito. Caso foi comunicado no plantão de polícia, o utilitário será devolvido ao proprietário. São 7h10. Algumas prisões aconteceram ainda na área do 48º Batalhão, entre Nova Odessa, Hortolândia, Montemor e também a cidade de Sumaré. Pelo menos 2 capturados da justiça foram detidos na cidade de Sumaré, no Jardim João Paulo II. Um homem foi preso acusado de tráfico de entorpecentes. Também houve uma outra prisão de um procurado da justiça ainda na região do Jardim Picerno e na região das Chácaras Primavera. Um homem agrediu a esposa, foi detido, foi levado para o plantão de polícia, autuado em flagrante por violência doméstica, a lei 11.340, a chamada Maria da Penha. 7h11. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 7h11, mais algumas manifestações dos ouvintes aqui. Obrigado ao Marcelo. Ele está relatando aqui aquilo que muita gente vem reclamando e não tem saída também, lamentavelmente. A situação da estrada que liga Americana a Paulínia, a Ivo Macris. Passa pela usina Ester, enfim, vai até Paulínia. Ela foi recapeada há cerca de 1 ano e meio e ficou excelente, porém desde então não recebe manutenção. Isso está acumulando grandes buracos e desníveis no asfalto. Obrigado, Marcelo. É um fato realmente, não tem mais o que fazer. A Patrícia Moreira está, perdão, Patrícia não, deixa eu pegar aqui o nome certinho da pessoa, a Lilian. É lamentável Ju passar na frente e ver que nada mudou dessas situações abaixo relatadas. Avenida Bandeirantes, sentido Carioba Centro, antes do acesso ao viaduto, tem uma casinha que moradores de rua estão se abrigando e acumulando lixo no local. As margens do Ribeirão Quilombo também estão se tornando abrigo de moradores de rua e viciados. Aquela região é complicada aqui na cidade de Americana. O Moreira também se manifesta aqui. Bom dia, Ju, é o Moreira do Jardim Alvorada. Já faz mais de 1 mês que temos um vazamento de água aqui no bairro, em pelo menos 3 pontos. Passa para mim, ô Moreira, os pontos exatos aí pra gente reforçar junto ao DAI. 7h12. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Boa tarde. Ontem o tenente-coronel Mauro Cid foi depor de novo na Polícia Federal, o que demonstra que ele não fez nenhuma delação premiada. O que ele está lá é cumprindo um princípio sagrado de oficial do Exército, é de nunca faltar com a verdade, a não ser para o inimigo, né, claro. O que ele está insistindo e está contando, ele falou numa conversa informal com o jornalista e um dos diretores de redação da Veja, o Policarpo Júnior, é que conversaram sim. Obviamente, obrigação de conversar, um poder que não tenha estratégia diante das alternativas, deixa de existir.
Então há indícios, há desconfiança, há suspeita de que possa haver fraude na eleição. Se houver prova de fraude, o que faremos? Dentro das 4 linhas. Tem estado de sítio, tem estado de defesa, tem o Congresso, tem o Conselho Nacional de Segurança. Vamos fazer o quê? Isso se estudou. Depois, não houve prova de fraude. Se abandonou essa ideia, pronto, acabou. Não tem mais nada para fazer. Isso ele contou para o Policarpo Júnior. Eu acho que se não fizesse isso, seria um governo incompetente. Mas, enfim, aí está nessa narrativa toda. E, por outro lado, por causa disso tudo, eu vi num site de notícias de que ele não vai ser promovido a coronel. Embora ele esteja na ponta dos pontos, por merecimento. Não é por antiguidade, não. Por merecimento. Está na ponta para sair ao último grau da carreira normal de coronel, porque depois general é ganho, é extra, para chegar a coronel. Eu não acredito que possa haver outra influência, a não ser os parâmetros militares, sem pensar na política. Aí eu lembro, eu era menino e minha mãe estava conversando com dona Amália Geisel, irmã de Ernesto Geisel e de Orlando Geisel, na rodoviária de Candelária, no Rio Grande do Sul. E dona Amália dizia para minha mãe, pois é, por causa da política estão perseguindo os meus irmãos, não querem promovê-los. Se não me engano, era governo Juscelino na época, ou Café Filho, alguma coisa assim. Ou mesmo, talvez, o governo Vargas, segundo governo Vargas. Mas é isso para salientar que não pode essa política partidária entrar. Política com P maiúsculo, sim, em que o Brasil está acima de tudo. Porque o Exército não é guardião de governo, é guardião da nação brasileira, do Estado brasileiro, da Constituição brasileira, das instituições brasileiras. É a última ratio, como diz em latim, né? A última ratio dos reis, né? A última razão dos reis é isso. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Você acompanhou hoje no Vox News. Após 10 dias e uma pneumonia, prefeito de Americana volta a trabalhar no Paço Municipal. Políticos continuam decidindo por seus novos partidos aqui na microrregião. Onda de calor vai até o próximo domingo, pelo menos. Polícia Civil prende mulher com drogas e munições em Santa Bárbara do Oeste. Pesquisa mostra que piora a avaliação de Lula na presidência do Brasil. Palmeiras e Ponte Preta abrem sábado as quartas de final do Paulistão. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox News.